Ok, ok, voltemos. Bom, então nós vimos aí uma pequena noção, né, da linha de produção, né, da fábrica Coca-Cola lá em Minas Gerais. Você já imaginava que seria assim, mais ou menos, a produção da Coca-Cola? Ou foi novidade para vocês aí? Para mim é novidade, professor. Duas coisas que eu gostei de ver é que a garrafa é um tubete antes de ser uma garrafa, achei É muito verdade, né? interessante. Parece um vidinho de E, ensaio, né? Aqueles vidinhos de ensaio é, lá. É verdade. e a outra coisa que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha visto, é a empilhadeira sem ter um operador. Sim, é Isso verdade, daí né? para mim é novidade, eu nunca tinha visto. Eu já trabalhei como operador de empilhadeira, né? Eu tenho um curso de operador de empilhadeira. E quando eu vi essas máquinas, nunca tinha visto essa máquina na minha frente, né? Eu já vi máquina elétrica, mas daquelas manuais de pilotar também. E já era uma novidade, já era algo avançado, muito avançado para a época. Imagina essas máquinas, essas empilhadeiras autômatas, né? Independentes, né? Que elas circulam por elas mesmas. Acho fantástico também, o Thalita, também é uma novidade interessante para nós. Apesar que, infelizmente, gera desemprego, né? Mas para a questão de controle, ela é bem bacana. Ela me fez lembrar, sabe o quê? Tem um porto, se não me engano, lá na Holanda, lá em Amsterdã, porto marítimo mesmo, né? Depois, se eu achar o vídeo também, dependendo, eu passo para vocês verem como que é fantástico. Apesar que não tem nada a ver com produção, né? Indiretamente, né? Mas tem a ver com logística, que está correlacionado com a produção, se falam, né? E lá também não tem operador, nem de empilhadeira, nem de guindaste, não tem operador nenhum. As embarcações chegam e o guincho, né, vai retirar o container lá, empilhadeira, sei lá como dá um nome correto para ele, tira aqueles enormes containers, põe no chão, a empilhadeira igual essa da Coca-Cola vem, pega o container e leva lá para o estoque, né, já via computador, já informa onde que tá, onde tem espaço, né, para colocar o container, e essa empilhadeira sem operador leva lá nesse espaço, né, já coloca o container lá e volta, já pega o próximo, e não tem mão humana, não tem ação humana, é tudo automatizado. É fantástico, apesar de questões de emprego, né, que a gente sabe muito bem que isso prejudica por esse lado, mas em questão assim de tecnologia, é fantástico. Mas imagina, se a gente achou essa empilhadeira, né? Tinham duas, se não me engano, lá, ou três, que a gente viu pelo menos, né? Imagina um porto, né? Um porto marítimo sendo controlado tudo por robô. Vixe, é bem bacana. Professor, e também nessa linha de produção da Coca-Cola, eu também observei que não tinha muita mão de obra humana. A maioria Sim, sim, dos processos eram. A fábrica era bem vazia de pessoas, de assim, né? pessoas. Vem aparecer mais gente na área de lazer. Provavelmente é aquelas pessoas, porque a gente viu o chão de fábrica, né? É uma dedução minha, não estou falando que é dessa forma. Provavelmente tem pessoas assim, né? E como a gente viu no momento de entretenimento lá na sala da felicidade, lá no lugar do espaço da felicidade. E essas pessoas provavelmente estão nas pontas, né, das tecnologias, no início do computador e no final, lá para controlar a entrada e saída. Mas o processo em si, entre a entrada da produção e a saída, é tudo automatizada, né? Não tem interferência humana. Então aquelas poucas pessoas que estavam lá, provavelmente, né, são pessoas que estão na entrada, né, para dar o start, né, dar o início, verificar se está correto ou não, e vai para a produção, e uma parte dessas pessoas deve estar lá no final para ver se foi tudo ok. Só para ficar ali, só de bituca, né, se está tudo certo ou não. Porque entre uma entrada e a saída, né, o input e o output, o processo em si, pelo menos esse da Coca-Cola ali, é tudo automatizado, não tem interferência humana. A não ser que aconteça daquele gerente ficar de olho, né, circulando na fábrica, para ver se está tudo em ordem. Mas o fato é que, mesmo assim, mesmo nessa condição de ser automatizada a produção deles, eu imagino também que não deve ser fácil, né? Você ter tudo sob controle, né? Ver se está tudo certinho, produzindo certo,
se não houve alteração na fórmula, né, para ver se está embalando corretamente, se a quantidade está sendo certa, que está sendo envasada lá nos PET, né, ou nas latinhas de alumínio, lá, por aí vai. Também acho que não é um processo, não é uma gestão fácil, né, ou uma administração de produção fácil. Tem que ficar de olho, né, porque mesmo sendo automatizados, uma falhinha lá no meio do processo pode dar um efeito dominó, talvez, aí em toda a produção para frente, né, se não ficar de olho, né? A não ser que também seja automatizado, né? Se houver alguma falha, o sistema acusar que houve uma falha, né? Mas mesmo assim tem que ficar de olho. Alguém tem que ficar de olho. Mas é complicado, por exemplo, quando, sei lá, se alguma máquina quebrada, é mau funcionamento, acredito ser mais caro, né? No caso, para consertar uma máquina desse porte. Isso dependendo, Rebeca, é uma coisa que a gente vai falar brevemente hoje, né? Na questão de custo, no estoque, no caso, da tecnologia vir mais em conta, né? Mas de qualquer forma tem custo, né? De qualquer forma, se uma falha lá no meio lá deve ter um valor considerável aí, né? Porque tecnologia não é barato, não. Bom, alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu fiz questão de trazer esse vídeo só para... Sim, pode falar, Rebeca. Eu não sei, né, se a maioria das empresas grandes aí, famosas, são assim, mas eu achei muito interessante o fato de terem integrado junto essa parte da fábrica, como o senhor disse, é tão bem chão de fábrica, ter uma parte de lazer bem interessante junto, assim, né, no mesmo lugar. Eu acho que essa questão que a Thalita levantou da automatização do processo de produção, nesse caso da Coca-Cola, dá espaço para acontecer isso. Sabe assim, dá essa oportunidade de ter tempo de entretenimento, de ter tempo de diversão, de distração. Porque se fosse num momento antigo, ou apesar de ser antigo, como eu estou falando, mas existem muitas fábricas que funcionam assim ainda, que precisa de alguém ali para controlar, não teria esse tempo de diversão, não. Se piscasse e acontecesse alguma coisa, era prejuízo na certa. Então, mas como a Coca-Cola, no caso, dá esse espaço, dá essa oportunidade devido à automatização ou às questões robóticas lá, acho que sobra tempinho sim para as pessoas se distraírem, mesmo na hora do almoço ou depois do almoço, né? E tem empresas que, se não me engano, apesar que é mais na área de serviço, né? Como a Google, por exemplo, né? E outras empresas mais aí, algumas empresas de serviço que existem na atualidade, de dar aquele espaço para os funcionários cochilarem, né? Ou trabalhar em casa, ou entrar a hora que quiser, sair a hora que quiser, lógico, desde que faça a sua produção, né? Desde que corresponda ao que se espera a empresa, mas é por isso que também que essas empresas fazem isso, dá esse espaço, né, de distração. Eu achei bem interessante. Tem uma empresa, desculpa, né, Rebeca, esqueci o nome da empresa que fica aqui no interior de São Paulo também. Puxa, esqueci o nome dela. Mas o pátio dela, né, o chão de fábrica dela, o sítio dela, né, o site, como são as formas de chamar onde está a produção, site, sítio, planta, chão de fábrica, é tudo a mesma coisa, né? E essa empresa, os funcionários também tinham tudo isso que a Coca-Cola apontou, né, na sala da felicidade lá, no espaço da felicidade, ela também tinha, que eu esqueci o nome dessa empresa no interior de São Paulo. Assim como, por exemplo, na Petroquímica aí também tem, se não me engano, lá, o que era antigamente chamado de área esportiva lá, ADC, era ADC, área de esportes, esqueci o nome que se dava antigamente, mas antigamente usava esse espaço de distração apenas fora do horário de turno, final de semana. Hoje já não, mesmo horário de turno, dependendo da empresa, né? Dependendo da questão da empresa, eles abrem espaço para que as pessoas interajam dessa forma, mas devido às questões robóticas, né? Devido à questão de computação, devido às questões de automatização, que dá essa oportunidade, né, de ela fazer tudo. Enquanto ela faz, a gente descansa, né? Ou as pessoas se distraem aí. É bem bacana. E a empilhadeira, eu trabalhei um bom tempo como operador, né, de empilhadeira,
E parece que não, mas é algo estressante, maçante, sabe assim? Parece que é coisa fácil você pilotar aquela maquininha, né? Mas não é não, aquilo ali estressa você de um jeito que você nem imagina. Para vocês terem uma ideia, vou dar um relato aqui que não tem nada a ver com a empilhadeira, com a produção, nada disso, mas para ter uma noção disso que eu quero falar da empilhadeira, que por um lado é bom para a empresa, né, para não ter essa fadiga, para não ter esse desgaste de funcionário. Eu já andei de kart, não sei se vocês já andaram daqui de kart, aquela pista de Fórmula 1 que tem por aí. Nunca andei, mas tenho vontade. Eu já andei de kart, né, aqueles carrinhos pequenininhos de corrida. Já andei também. A bateria geralmente é de meia hora, né? E a vez que eu andei, parece que essa meia hora era uma eternidade. E quando acabou essa bateria de meia hora, quando eu saí do carro, eu saí saí totalmente estressado, sabe? Todo duro, todo sujo, todo, né, tenso. E quando se trabalha com a empilhadeira, é algo parecido. Parece que não, parece que é uma coisa simples, dependendo da empresa. A Coca-Cola era assim, eu me recordo da vez que eu fui na Coca-Cola aqui em Mogi, eu vi os operadores trabalhando lá, não tinha tempo para descanso, sabe assim? Era carretas atrás de carreta, carregar, descarregar e colocar no estoque, abastecer produção. Então é maçante, era desgastante. E eu estou entendendo que a tecnologia viu isso e fizeram essa máquina, né, que não quer requer ação do homem aí. Então, de repente, foi economicamente falando, isso vai para a produção na questão de custo. Para a empresa, economicamente, é a mão na roda. Não só em questão de ser tecnologia, mas de evitar esse esforço, porque dessa pessoa, com certeza, dependendo do tempo de vida dela, assim, de trabalho, ela pode ficar doente, ela pode ter algum tipo de doença adquirida no trabalho, isso vai requerer, né, indenização por parte da empresa, então é um custo elevado, elevadíssimo, que se agrega à produção. Investir o alto na empilhadeira, ou toda aquela tecnologia que a gente viu no vídeo, investiu alto, investiu muito dinheiro. Por outro lado, em questão de economia, desse custo, que eu estou tentando falar para vocês também, economizou-se muito. É uma das formas até de baratear, baixar o custo para poder baratear o produto. Porque esse desgaste de empilhadeira, aquele desgaste que tinha do operador de produção estar acompanhando a linha, aquilo que hoje não se tem, que é a máquina que se faz, isso tudo se reverte em redução de custo. No início, não. No início, quando você investe na tecnologia, o custo aumenta, né? Porque a aquisição desse produto, desse item, é muito alta. Mas depois que vai se trabalhar a produção, isso retorna para a empresa na redução de custo. Então, pode ter certeza que eles investiram nisso tudo, não só para a questão de tecnologia, tem a questão de tirar a questão braçal, né? A questão bruta, né? Mão de obra, que para a empresa isso onera, né? Isso gera um custo elevado? Parece que não, porque não é só salário. Não é só o salário do operador. Se ele ficar doente, a empresa vai ter que indenizar, vai ter que afastar, vai ter que contratar outro, e por aí vai. Isso vai tudo para o custo. E já vindo com a tecnologia, como está na Coca-Cola, apesar que eu não sei se eles baixaram o custo, né, o produto na gôndola, na prateleira, mas pode ter certeza que o custo deles caiu. Então a margem de lucro pode ter certeza que eles estão ganhando muito dinheiro em cima desses avanços tecnológicos aí. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer, né? Aproveitando o comentário da Thalita, o comentário da Rebeca aí. Mas para a produção, para o custo da produção, né? Isso faz uma diferença enorme, né? Lá na economia da empresa lá. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que faz total sentido. Tipo, eu acho que essas máquinas elas são realmente muito caras. Porém, o dinheiro que você investe naquela máquina, você acaba ganhando muito mais à frente, né? Porque com o passar dos meses e tudo mais, você vai tendo um lucro maior. Eu acho que até por isso que eles conseguem fazer uma área de lazer daquele jeito, tão bem pensado. Sim, Sobra uma grana, eles conseguem investir um negócio bem feito. pode ter certeza que sim. Bom, então vamos agora
a nossa parte teórica do que nós vamos falar hoje, né? Hoje nós vamos falar de estoque, tá? O estoque propriamente dito, que tem relação direta com a produção, né? É o que nós vamos abordar hoje aí. A administração de materiais, né? Ou a administração de estoque correlata aí com a linha de produção. Então, alguns conceitos, né, e funções de estoque. Por que estoque? Por que nós vamos falar de estoque? Porque a produção trabalha diretamente com estoque, seja estoque de produtos acabados, seja estoque de matéria-prima, e tem as diferenças, né? Por exemplo, o estoque de produtos acabados é a expedição. É onde você produz e guarda lá na expedição. Dali ela vai para o cliente. E o estoque de matéria-prima é o almoxarifado. Então, tem lugar que não dá esses nomes, mas acho que 99% das empresas denomina dessa forma, né? O estoque como todo, então você tem a linha de produção, aquilo que ela produziu se tornou produto acabado, vai para o estoque de expedição, que de lá vai emitir nota fiscal para ir para o cliente. E antes disso, né, da produção, o que está lá guardado é considerado matéria-prima, né, e os seus insumos, então é o almoxarifado. E é disso que nós vamos falar aqui agora, né. Então, historicamente falando, né, em questão, resgatando um pouco da história, antes da década de 1980, a grande preocupação empresarial era apenas vender, né. Vender, produzir, faturar. Pouco se preocupava com o controle de estoque, apesar de existir, né, mesmo nessa época e antes disso também, existia o estoque, né, mas não dava-se atenção devida para isso, em questão de custo, em questão de economia, né, em questão de controle, né, em questão de produção, não dava essa atenção, simplesmente estocava para se ter o material disponível e pronto. O mais importante era vender, produzir e faturar, né? E então vieram dois grandes problemas, né? O trabalhista e as despesas financeiras elevadas. Que isso que nós acabamos de falar da Coca-Cola se encaixa nesse momento aqui, né? As questões trabalhistas, porque empilhadeira, produção, estoquista, almoxarife, então tinha dois grandes problemas até então, né? O trabalhista e as despesas financeiras elevadas, porque não tinha controle, ninguém se preocupava com isso. Mesmo Coca-Cola, mesmo outras empresas grandes, o importante, a visão que se tinha de época era vender, produzir e faturar. Mas lógico, a Coca-Cola tinha lá seu controle bem feitinho, mas não era o foco. Até então, de muitas empresas, imagina-se, né, de muitas empresas que existiam na época aí. Poucas empresas estavam preparadas para enfrentá-los, né? Principalmente as empresas geridas, né, por família, né, ou as empresas familiares, que eram mais inclinadas a se autofinanciarem. Então eles tinham praticamente dinheiro bastante, né? As famílias ditavam a regra, compra, não compra, vende, não vende, não tinha controle, era o achismo, né, talvez, né, de muitas empresas aí, sem ter essa noção da importância a noção que se tem hoje, né, o conhecimento que se tem hoje, da importância de se gerir um bom estoque, ou se gerir uma boa produção, né, e por aí vai aí. Então, houve um esquecimento geral dos estoques, né, ou aos estoques, né, de sua parcela de contribuição na redução do capital de giro, de sua eficácia, de seus elevados custos e os enormes riscos, né, de usá-los como fator especulativo, né? Então não tinha essa visão de preocupação com isso, né? Essas questões de custo no capital de giro, tinha-se sim, né? Mas não como hoje, né? Não da forma que é tratado o estoque ou a linha de produção nos dias de hoje, né? Houve um grande avanço aí em questão a isso, né? Esse tipo de preocupação aí. E o objetivo principal, a gente bem sabe, né, que o objetivo principal de uma empresa, ela é, sem dúvida,
é maximizar o lucro, né, sobre o capital investido, seja em fábricas, equipamentos, financiamentos de vendas, reserva de caixa ou, no nosso caso aqui específico, né, os estoques. Então a gente sabe que o objetivo é esse, né? Maximizar o capital e minimizar lá o custo. É o foco das atenções. Hoje a gente sabe disso, hoje tem-se essa noção, tem-se esse conhecimento, né? Tem essa meta, né? De maximizar o capital investido lá e reduzir o custo, né? Então, para atingir o lucro máximo, ela deve usar o capital para que não permaneça inativo. Caso haja maior necessidade, ela emprestará ou tirará dinheiro de um dos 5 itens, né, mencionados anteriormente aí. Que são esses, né? Cada onde foi que eu vi aqui, ó, onde foi passado os 5. Aqui. Acho que eu escrevi aqui, mas não passou por isso, não. A gente vai passar ainda. Então, espera-se, então, que o dinheiro investido em estoque seja o lubrificante necessário para a produção e o bom atendimento das vendas. O importante é otimizar o investimento em estoque, aumentando o uso eficiente dos meios, né, de planejamento e controle, minimizando necessidades, né, ou as necessidades de capital para esse estoque. Isso que é o mais importante, né, essa otimização do investimento que se faz lá ou que se tem. Então, os estoques de produto acabado, né, que é aquele que vai para a expedição, no estoque da expedição, depois que se produz vai para lá, que eu acabei de falar, o estoque de produto acabado, de matéria-prima, né, que está no almoxarifado, e material em processo, né, são 3 tipos subentendidos de estoque. Você vai ter o estoque de produto acabado, você vai ter o estoque de matéria-prima e você vai ter o estoque de material em processo. Então, o que é produto acabado vai para a expedição, o que é matéria-prima está lá no almoxarifado. E o que é de processo? O processo é que está em linha de produção. A linha de produção também é um estoque. Tem que ter controle disso. Então você vai ter o controle do produto acabado, você vai ter o controle de matéria-prima e você vai ter o controle do que está sendo rodado, o que está sendo feito na produção. Você tem que ter esse estoque também. Então são 3 tipos de estoque. Óbvio que o que está em processo é o que está na produção, na linha de produção. E eles não podem ser vistos independentes. Quando você pegar um relatório, um formulário, uma lista de produtos gerais da empresa, esses 3 campos têm que aparecer lá no MRP, MRP2, ele tem que aparecer. O que já está pronto, o que tem para produzir, o que tem disponível para produzir e o que está sendo produzido. Então você vai ter essas 3 visões nesse tipo de relatório que os sistemas, né, os MRP, os RPs da vida, vão poder disponibilizar para controle. E, por exemplo, quando você pega da matéria-prima ou do produto acabado, é como se você retirasse, vamos supor, a matéria-prima, como você tirasse do estoque de matéria-prima e colocasse no outro estoque de processo, porém, é como se ele estivesse ainda na matéria-prima. Só que não está lá, ele vai estar em processo. Mas por que ele vai ser considerado ainda matéria-prima? Porque ele não terminou ainda. Ele só vai sair totalmente de matéria-prima quando ele for um produto acabado. Aí sim, já acabou, aí ele vai desaparecer do controle lá de matéria-prima e do processo. É como se fosse um subcontrole. Não sei se está ficando claro, né? Mas o fato é que existem esses 3 tipos de controles, né? Quando se trata de estoque. Produto acabado, matéria-prima e material em processo. Com essa diferença, né? Produto acabado de expedição, matéria-prima almoxarifado e em processo é o que está na linha de produção.
Então, seja qual for a decisão tomada sobre qualquer um desses tipos, né, ela deverá ser influenciada sobre os demais. Descobrir fórmulas, modelos matemáticos, né, de relação de redução de estoques, sem um colapso da produção e sem um aumento de custos, é o grande desafio, né? Todas as antigas e clássicas teorias de estoques, elas foram abandonadas. Fórmulas como do lote econômico de compra, que já tiveram seus anos dourados, hoje, muitas vezes, são inviáveis diante dos recursos financeiros cada vez mais escassos, né? E da elevada taxa de inflação. Então, esse lote econômico de compra era aquele estoque mínimo que se tinha, né? Ó, vejam bem, não está se dizendo que não existe mais estoque. Existe, né? Só que as empresas hoje, né, principalmente as grandes, elas têm um olhar afinado para esse controle. Vai ter empresa que vai ter estoque, como nós falamos há algum tempo, né? Vai ter empresa que sim, vai ter estoque, tem que ter estoque. Só que é bem controlado, né? Não é nem de mais, nem de menos. Às vezes vai ter um mínimo do mínimo, às vezes o estoque não está ali, vai estar lá no fornecedor, mas está tudo muito bem controlado via sistema, né? Via o MRP ou via o ERP. Está tudo muito controlado. Então não quer dizer que não tem esse estoque, né? Existe sim. Existe o controle, né? Mas das várias formas de estoques que existem aí. Mesmo esse lote econômico existe. Né? Que, apesar de estar escrito aqui abandonado, mas não é que está abandonado que não se pratica mais. Pratica sim, mas com outro olhar, né? Com outro olhar na base do controle. Medidas de emergência apenas não resolvem, né? Preciso comprar de última hora. Não resolve. São apenas questões paliativas. Como, por exemplo, as reduções e cancelamentos de compras, o problema sempre retorna. E a maioria das vezes com maior gravidade, né? Deixando óbvia a necessidade de medidas definitivas e eficazes. Lembra que nós já comentamos há algum tempo, aquelas empresas que também ainda existem, né? Que compra no olhômetro, compra no chutômetro, ainda existe, não está falando que não deixou de existir. Mas são questões de gravidade. Se uma boa gestão de uma empresa que controla isso, o lucro é certo. Agora, aquela empresa que faz no chutômetro, né, no achômetro lá, sofre graves riscos, né, de descontrole. E pode olhar o caixa dessa empresa, né, a contabilidade dessa empresa, a análise de custo dessa empresa, que com certeza não é dos melhores não, talvez, né? De repente dá sorte, de repente dá certo, né? Mas pouco provável. Pode ter certeza que o custo desses produtos é muito elevado, por esse descontrole de estoque também aí. Então, dentro de uma empresa, né, vendas e produção sempre foram vistas como mais importantes que materiais. Que materiais são esses? Materiais de estoque. Porque estas, né, realmente funcionam como um lubrificante para atingir um objetivo final. Contudo, quem informa ao empresário de que em muitos casos é mais econômico ficar sem estoque e parar uma linha de produção do que, para cada eventualidade ocorrida, aumentar o estoque? Quem que informa ele, né? Quem tem essa coragem? No bom sentido, né, da palavra coragem, né? Quem que vai informar ao empresário de que, em muitos casos, é mais econômico ficar sem estoque? Quem vai ter essa coragem de falar para ele? Não pode ter estoque. Não, tem que ter peito, tem que ter coragem, porque precisa do material para produzir. Como é que você vai fazer para ter isso disponível para você? Se você chegar ao ponto de afirmar que é mais econômico ficar sem estoque. E aí? Eu preciso de produzir. Eu fico sem estoque e meu fornecedor atrasa. Então você tem que
tem que ter uma noção muito bem aguçada de controle para chegar a afirmar dessa forma que é mais econômico ficar sem estoque. Depende. Depende de casos e casos, depende de uma boa gestão, depende de tipo de produto, depende, sei lá. O fato de novo, né, que um bom estoque, economicamente falando, é aquele muito bem controlado. Pode ter um estoque mínimo, pode não ter, pode ser just in time, pode ser o que for, mas o verdadeiro estoque econômico é aquele muito bem controlado, via sistema, via gestor, via administrador, sabe o que está fazendo. Esse é o mais econômico, vamos dizer assim, né? Sabe controlar. E também, quem fornece o critério, né, da impossibilidade de vendas devido à inexistência de estoque de produto? Quem que vai dizer lá para o vendedor quais são os critérios, né, da inexistência desse estoque? Poxa, como assim? Eu vou falar para o vendedor, não tem estoque não, eu preciso vender, ele vai dizer para você, como não tem estoque? Porém, você está dizendo que é mais econômico, não tem estoque. Não, então tem que saber controlar para poder atender essa demanda, né? Essa solicitação, desse pedido de compra ou esse pedido de venda do vendedor ou da área de vendas, né? Então tem que saber afirmar isso, né? Essa questão da inexistência de estoque, o que é mais econômico de fato. Então o que ocorre na realidade é que a grande maioria das empresas não aceita essas medidas. O dono não quer saber. Não suporta perda, né, de vendas ou parada de produção. Imagina se põe, vamos nos colocar no lugar do dono da empresa, né, do investidor. Ele não quer saber de não ter estoque, ele pouco se importa com isso, ele não quer saber de parada de produção, ele quer saber de um produto estar disponível. Quem vai definir isso é o gestor, é o administrador de produção, é o administrador de materiais, é o gerente, sei lá, o gestor. Ele tem que saber trabalhar isso para não dar prejuízo para quem está investindo, né, naqueles produtos, né? E, além disso, elas trabalham sempre, as empresas, né, elas trabalham sempre com o grau de serviço em 100%, né, e com o índice de volume de vendas. Então, o dono da empresa não quer saber se... Lógico, ele vai querer saber, é uma força de expressão, né? Que se é mais econômico trabalhar sem estoque, ou o vendedor também vai ter essa resposta. O fato é que eles querem que esse material esteja 100% disponível para vendas. Não sei, como que vai fazer para controlar estoque? É a estratégia. Como que vai fazer para controlar estoque? É gerir. Como é que vai fazer para ter o material disponível? É controle. Então, com certeza ele vai contratar o gerente de produção, o administrador de produção, para fazer garantir que chegue a 100% o índice de vendas. Não sei como. A estratégia é para isso que ele tem a equipe dele, né, para definir isso. E realmente, né, é quase impossível deixar de vender quando se tem os menores preços, né, e condições, né, de pagamento bastante elásticos. E dessa maneira, né, as vendas aumentam, mas pode ocorrer um resultado final desastroso, né, se não houver esse controle, né, impondo o risco de uma redução de capital de giro e de impedimento da reposição dos estoques. Então tem que controlar muito bem, né, os materiais aí, para não deixar faltar e também para não deixar exceder. Tem que controlar muito bem. Alguma pergunta até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Deixa eu ver se aqui no chat tem alguma pergunta. O André perguntou se as máquinas têm seguros. Da Coca-Cola, André, ou no todo? Eu acredito que tenham, né? Na empresa, bom, pegando o meu exemplo como referência, né, nas empresas que eu trabalhei, principalmente na última que eu trabalhei, as extrusoras, todas tinham seguro, sim. Por exemplo, eu me recordo que quando compraram a extrusora lá, que veio da Alemanha, acho que custou $1.800.000, se não me engano. Alguma coisa nesse sentido, assim, é muito dinheiro.
Então, é muito investimento para não se ter seguro, né? Então, não sei, de repente tem empresas que não têm seguro, mas até onde eu sei, é como se comprar um carro, né? É um risco que você corre tirar um carro da agência, ou da locadora lá, ou da concessionária, e sair você com a mão na roda, com a mão na frente e outra atrás, sem colocar no seguro. É um grave risco que corre, né? Imagina só nesse caso dessa extrusão, né, ou dessa extrusora, que eu estou dando exemplo. Ela chega aqui no Brasil, monta-se a máquina, durante a produção quebra lá sei lá, um cilindro, e não tem seguro. E o cilindro custa caro. Tem que ter um mínimo de seguro possível, né? Para fazer garantir isso. Bom, a resposta que eu dou, André, é que eu imagino que a maioria das empresas em questão de máquinas tenha seguro, sim. E óbvio, né? Isso também vai para o custo, né? Isso vai elevar o custo lá e para saber controlar. Tem empresas que têm seguro do próprio estoque, né? Das questões industrial, das questões da produção lá, tem empresa que tem seguro até daquele estoque. Se pegar fogo, como é que faz com o material que está lá dentro? Então, até isso o pessoal pensa. E, de novo, né? É óbvio, né? Que esse seguro vai onerar lá o custo, né? Vai elevar o custo lá. Então até isso tem que saber calcular. O André escreveu, tem sim. Eu fiz um tour para a Coca-Cola, para uma seleção, e eles disseram que sim. Isso no interior. Eu acredito que não só no interior, mas acho que todas, pelo menos a Coca-Cola, acho que tudo lá tem seguro, né? Até os funcionários que têm seguro. Nos carros, tudo, né? Eu acredito que não deve ser baixo, né? Não deve ser pouco, não. Bom, vamos lá. Então, uma parte... Nós falamos de uma parte histórica de estoque, também falamos de sua importância. Agora nós vamos falar de algumas definições, né? Ou uma definição do que vem a ser o estoque, né? Além de ser questão de controlar produto acabado, ou controlar matéria-prima e controlar produto em processo. O que de fato vem a ser o estoque. Então, estoque ele é definido como sendo a quantificação de qualquer item. Quantificação, né, quantidade, né, de qualquer item ou recurso usado em uma organização. Então, quando você quantifica, né, você tem uma certa quantidade. E o estoque ele é necessário para que o processo de produção e vendas, né, produção-vendas da empresa, opere com um número mínimo de preocupações e desníveis, né? Então, é para isso que serve o estoque, né? Aquela questão do pulmão, sabe? De fazer a empresa respirar e atender, não perder venda, não perder venda, perder negócio, né? Perder cliente. Então tem que ter um estoque, não sei. Né? Nós não estamos falando de tipos de estoques ainda, né? De just-in-time, estoque por lote. Não estamos falando ainda os modelos ou esse tipo de estoque. Nós estamos falando do estoque como um todo. E o estoque ele serve para isso, né? Que quando a produção e vendas tenha garantido o mínimo necessário, né, para atender aquele pedido. Evitar, no caso, aí, como nós estamos falando aqui, evitar preocupações e até mesmo desníveis, né? Então, para isso que serve o estoque, né? Para atender o mínimo necessário um negócio aí, ou um comércio, ou algo que foi comercializado aí, ou uma venda, né? E um sistema de estoque, assim como nós vimos o sistema de produção, né? Então, o sistema de estoque é o conjunto de políticas e controles, né, que monitora os níveis de estoque, né, quantifica, né, quantidade, e determina, por exemplo, quais níveis deveriam ser mantidos. Lembra que nós fizemos aquelas dinâmicas no começo do semestre lá? Os tipos de ponderado, né, e outros mais que nós vimos. Então, é controlado também aqui. Quais os níveis deveriam ser mantidos, o que é prioridade, o que não é, a curva ABC e outras questões mais. Quando o estoque deveria ser reposto, né? E o tamanho dos pedidos. Então, é questão sistêmica, né?
que conforme, como está dito aí, um conjunto de políticas, né, conforme a determinação estratégica da empresa. Então vai definir isso, né, quais os níveis deveriam ser mantidos, quando o estoque deve ser reposto ou abastecido, e o tamanho dos pedidos, como que vai ser isso. Então, se encaixa até nas questões estratégicas lá, talvez de longo prazo ou médio prazo, de uma empresa aí. Então é questão sistêmica, né? No seu escopo, né, completo, o estoque ele pode incluir entradas como itens humanos, financeiros, energia, equipamento, e itens físicos, né? Também tais como matéria-prima, saídas, tais como peças, componentes, e produtos prontos, né? Produtos acabados. E estágios intermediários do processo, tal como produtos parcialmente acabados ou estoques em processo ou estoques, né, intermediário aí. Esse parcialmente acabados é aquele, por exemplo, produto que está em processo, né, naquele estoque de em processo, só que ele está lá parado, né, ele também é um paralelo do controle de estoque da produção, que de repente faltou alguma matéria-prima, de repente faltou algum item, enquanto estava produzindo. O que você tem que fazer? Você tem que tirar esse estoque dali de produção, colocar ele de lado no espaço lá na produção mesmo, enquanto aquele item está chegando, para poder voltar para a linha de produção, e continuar o processo. Então é esse estoque em processo. Só que ele está dentro, né, do controle de estoque em processo. Esse parcialmente acabado, né, esse penúltimo aqui, né, parcialmente acabado aqui. Então ele faz parte também do estoque em processo. Simplesmente ele está aguardando algo, ele está aguardando alguma situação ser definida para dar continuidade no seu processo, para que ele seja finalizado e vá para o produto acabado, ou o produto pronto. Mais ou menos isso, né? Não sei se ficou claro, mas tem essa preocupação também dentro do processo, né? Dentro do estoque em processo lá. E o que é o escopo, né? Uma breve explicação aí, o que vem a ser essa palavra escopo. Em gerenciamento de projetos, né? Não só em questão de produção, né? Mas projetos como um todo, é a soma total de todos os produtos do projeto, né? E os seus requisitos, né? Ou características, e possui dois usos distintos, né? O escopo de projeto e o escopo de produto. Então, apesar da resposta vir aqui como gerenciamento de projeto, mas se encaixa também dentro da produção, né? É a soma total de todos os produtos, né? Da produção, no caso. Então, no início aqui está se dizendo no seu escopo completo, né? É como se dissesse, né? Nos seus produtos completo, né? Completamente falando, o estoque pode incluir entradas, né? Com esses itens, né? Humano, financeiro, energia, equipamento, por aí vai. Itens humanos é questão de folha, né? Questão de quem vai fazer aquilo, quem que vai fazer, quem vai produzir, quem vai ser o operador, quem que vai ser o auxiliar, as questões humanas, né? Se controla isso também, dentro do estoque, né? Tô falando rápido demais, né? Já são 8h30, quase 8h27. Mas vamos lá. Então, a escolha de quais itens incluir no estoque depende do nicho da empresa, depende da organização, depende, né? Que item que vai se colocar lá depende da estratégia da empresa. Uma operação de manufatura ou uma operação de fabricação pode ter estoque de pessoal, né, questões humanas, pode ter estoque de máquinas e de capital de trabalho, né, assim como de questões de matéria-prima e produtos acabados. Não sei se já viram essa explicação, mas eu acho que já, né? Você não tem só capital financeiro na atualidade, você tem capital humano também. Então é como se tivesse um estoque disso. Então o capital humano o que é? É a mão de obra, questões de salário, questões de folha de pagamento. Então você não tem só o capital financeiro, né? Você tem o capital humano também. E
existe uma situação conflitante, né? Então, sempre tem um lado negativo da coisa, né? Sempre tem o lado não muito bom daquela situação, né? No caso aqui do estoque. Então, existe uma situação de conflito entre a disponibilidade do estoque, e a vinculação do capital. Então, existe uma questão de conflito, né? Conflitante aqui, ó, entre a disponibilidade de estoque e a vinculação de capital. Então, sob o enfoque de vendas, quando o assunto for vender, deseja-se um estoque elevado para atender os clientes. Aquilo que nós falamos no começo. Como você vai falar para o vendedor que não tem estoque? Então, o vendedor não quer saber. Ele deseja um estoque elevado para atender os seus clientes. Ele vai falar para o cliente que vai ter sim o material. A gente passava por muita situação assim na empresa lá, que o vendedor vendia algo sem ter. Ele não quer saber se está disponível ou não. Ele vai falar que tem e vai correr para a produção, falar, ó, vendi, se vira aí. Se tem ou não tem, você que vai ter que dar os seus pulos. Então é uma situação conflitante. Então, para vendas, ele vai sempre desejar que tenha estoque. Não quer saber que forma, que modelo, que tipo de estoque. Ele vai vender, ele precisa vender. Do ponto de vista dele. Agora, do ponto de vista financeiro, necessita-se de estoques reduzidos para diminuir o capital investido. Então, o esforço de quem vai controlar o estoque, seja na produção, seja no próprio estoque almoxarifado, sei lá, o estoque como um todo, o esforço vai ser para corresponder com essa redução de capital investido. O esforço vai ser esse. Se vai ter o estoque mínimo ou não, se vai maximizar ou não, é quem está na linha de frente ali que vai saber controlar isso. O vendedor não quer saber. Então, quem está controlando o material vai se esforçar para corresponder com o que o financeiro vai pedir. Ó, o financeiro vai falar, ó, o custo está muito elevado. Vê o que você pode fazer aí no seu estoque, na sua produção, para reduzir isso. Então ele vai se esforçar para corresponder isso. E contraponto, o vendedor vai estar no pé dele querendo que ele disponibilize esse material. Ou ele já vendeu ou ele vai vender. Ele não quer saber de custo, ele não quer saber de controle de estoque, ele quer vender. Então isso gera uma situação conflitante. Assim como dentro de compras também, por aí vai. Eu acho que eu já comentei sobre isso, né? Que comprador também sofre o mesmo estresse de quem controla a produção, o comprador em paralelo também também sente, porque a missão dele é reduzir esse capital, é reduzir esse custo. É a questão de honra. Um bom controlador, ele vai se esforçar para isso, seja de compra, seja de estoque, seja de produção. Ele vai tentar corresponder com as questões financeiras. É a missão dele. Porém, ele não pode deixar na mão o vendedor. O vendedor vai vender. Era comum na empresa que eu trabalhava, eu vi um dos vendedores que mais fazia isso, eu me lembro dele ainda muito bem, apesar de eu não ter mais contato com ele, o Domênico. O Domênico, ele só vinha com os pedidos. Isso para o dono da empresa, para o patrão, é excelente. Ele vendeu. Agora vai lá na produção e conversa com o gestor lá e vê o que ele pode fazer para não perder o pedido e não perder o cliente. Ele vai ter que dar os pulos dele. E contraponto, ele não pode elevar o custo. Ele vai ter que produzir da forma, vai ter que atender o pedido, tendo material, beleza. Se não tiver, vai ter que comprar e com o menor preço possível, para não onerar ou para não elevar o custo lá. Então é uma briga feia, né? É uma briga muito feia. Ixi, eu passava muito aborrecimento lá com o vendedor, tinha dia que eu ficava nervoso, que ele vendia uma coisa, às vezes não tinha, e às vezes ele vendia uma coisa que tinha, mas dava altos descontos, sabe assim, o vendedor prometia, ó, te dou 15% de desconto, mas ele não levava em consideração o que tinha no estoque ou o que tinha que comprar, que não era aquele desconto que ele ofereceu, mas ele chegava com o pedido. E agora, o que a gente vai fazer? Tem que se esforçar. Não pode perder venda, de forma alguma. Se perder venda, o dono fica doido.
Então aqui eu mapeei aqui, né, tentei na medida do possível para ficar mais claro isso. Eu fiz essa tabela que dá-se o nome, né, de conflitos interdepartamentais, né, em questão aos estoques. Então, à esquerda, a primeira coluna, você vai ter os tipos de processo, né? Matéria-prima com seu alto estoque, material em processo com seu alto estoque, produto acabado, imaginando-se que também tem esse alto estoque. E na tabela, na coluna do meio aí, os departamentos, né? E na direita, o financeiro, que vai fazer equilibrar e, ao mesmo tempo, gerar esse conflito. Por exemplo, departamento de compras. A missão dele é desconto. É sempre desconto. Por quê? Lá no financeiro ele vai estar de olho lá no capital investido e nos juros que foi perdido lá. Se teve muito juros, se teve muito encargo financeiro, ele vai estar lá controlando. O gerente financeiro, o pessoal do financeiro, do contabilidade, vai estar de olho lá. Como que foi essa compra? O mês passado você comprou uma matéria-prima, custava R$10. Esse mês já custava 30. E aí, como é que faz o custo? Se for para mais, ele vai pegar no seu pé. Agora, se for para menos, ele vai achar bom. Custava 10, eu comprei a 5. Ninguém vai te dar parabéns, não. Mas se custava 10 e você comprou a 30, eles vão pegar no seu pé. Quem trabalha em compras. Que tem relação com estoque também, né? Tem relação com a matéria-prima, com a aquisição de matéria-prima. O pessoal da produção, que tem relação com o material em processo. Ele vai fazer por onde que nenhum risco ocorra por falta de material. Ele vai ter que fazer é uma questão de honra, como eu falei aqui. Assim como é uma questão de honra lá no departamento de compras, é sempre adquirir desconto, para quem trabalha com produção, vai ser uma questão de honra fazer com que não falte material de forma alguma. Talvez até trabalhando com grandes lotes de fabricação, não se sabe, vai depender. Por quê? Porque do lado direito aí o financeiro vai estar de olho. Se você correr o risco de perdas de obsolescência, né? Ou aumento de custo na armazenagem, se você teve muito estoque de grandes lotes de fabricação, aumentou o custo, vão pegar no seu pé. Se você teve esse grande lote e está correndo o risco de perder material, vão pegar no seu pé. Se, por exemplo, você produziu, fabricou bastante, e esse material está parado no estoque, está virando obsoleto. O que é obsoleto? Ele está perdendo a validade dele. O prazo de vencimento dele já está chegando, ou já aconteceu. O financeiro vai ficar no seu pé. Por quê? Porque isso vai ser custo para a empresa. Então, vai gerar esse conflito aí. E a questão do produto acabado, né, tem a relação com vendas, vai ter que garantir a missão, a entrega rápida, boa imagem em relação com as vendas, né, melhores vendas, o que vai, a função dele, a missão dele. Em contraponto, o financeiro vai estar lá. Qual foi o capital investido, como que foi esse desconto que você deu aí? Custava R$10, eu dei 30% de desconto no material. Como que é isso, cara? Explica para nós aí que isso aí vai ter impacto lá no custo. Explica para nós o que você fez aí. Então vai cobrar ele também. E por aí vai. Então foi só uma tabelinha ilustrativa para entender esse conflito. Acho que ficou claro, né? Acho que está entendível, né? O que está se tentando passar para vocês agora nessa questão de conflitos aí. Uhum. Ok. Então, uma empresa aérea, por exemplo, né, pode ter um estoque de poltronas. Pode ter, porque a poltrona pode rasgar, pode quebrar, sei lá, pode ter. Tem que ter disponível. Ou talvez não, mas pode ter. Uma drogaria moderna tem lá um estoque de medicamentos, pilhas e brinquedos. Talvez sim, talvez não. Meu filho já trabalhou há algum tempo, ele trabalhou na drogaria São Paulo, no estoque. E acho que, se não me engano, é lá na Liberdade. E ele falava que era um big de um estoque de medicamento, brinquedos, pilhas, né? Tava lá estocado. Agora, se é viável para a empresa ou não, vai depender do gestor de convencer o investidor. Que vale a pena medicamento de estoque, vale a pena ter tudo isso. E uma empresa de engenharia, por exemplo, vai ter lá o seu estoque de talento de engenharia, né? Os seus especialistas, né? Engenharia é serviço, né?
pode ser uma construtora, mas geralmente a engenharia em si é serviço. Então o seu estoque de talento vai estar lá, que são a parte humana, né? Os seus engenheiros, né? Seus arquitetos, sei lá, e por aí vai. Por convenção, ou conveniou-se, né? Ou decidiu-se, né? Talvez, ou chegou-se a um acordo de uma convenção aí, o estoque de manufatura ou de fabricação, né? Ele se refere geralmente aos materiais que contribuem ou se tornam parte das saídas, né? O output lá, né? Das saídas de produto de uma empresa. Então, tudo aqueles materiais que contribuíram para que se fosse produzido e se tornasse um produto acabado, né, que saísse da empresa já embalado, todos os seus componentes saiu do estoque. Sai de algum estoque. Seja matéria-prima, seja apenas insumos, né? Mas saiu de algum estoque, saiu. Então, conveniou-se considerar o estoque todos esses materiais que compõem, né, o produto quando ele sai da empresa. É uma outra forma de entender o que é estoque, né? Em serviços, então nós falamos de estoque, estamos entendendo estoque como questões físicas, né? Mas em serviços, né? Em serviços, estoque se refere geralmente aos bens tangíveis que são vendidos e às provisões necessárias para administrar o serviço. Vou dar o exemplo de telefônica, né, que é o mais comum. Então, o que é o estoque da Claro ou da NET? São as linhas de telefone, são as TV por assinaturas, né? Também, né, dentro de serviço, né? E as provisões necessárias para administrar esse serviço aí. Quais são as provisões que você precisa para administrar esse serviço que foi vendido, que estava no estoque deles lá. O número de linha de telefone, né? Os números de ID, de ID do telefone, por aí vai. Tudo isso está um estoque, né, flutuante, talvez aí. E clientes esperando na fila em uma operação de serviços também pode ser visto como estoque, né? As questões humanas, né? Ou capital humano, né? Similarmente a peças, né, esperando para serem processadas em uma fábrica. Então nós temos sempre, quase sempre, né, a visão de que estoque só é produto físico. Não, você também tem estoque na área de serviços também, nesse formato que nós estamos vendo aqui. São os itens vendidos, né, ou as provisões necessárias, os clientes e por aí vai. Então, o objetivo básico, né, de uma análise de estoque na produção, ou na manufatura, ou na fábrica, ou então nos serviços de manutenção de estoque, é especificar quando os itens deveriam ser pedidos, então tem que especificar isso, né? O objetivo básico, e qual deveria ser o tamanho do pedido. É aquela ordem de produção, né? Que nós já falamos dela lá, quanto que deve ser produzido, quantidade pedida, e qual que é a quantidade pedida no caso aí, né? Os itens que foram pedidos e a quantidade pedida, né? Então esse é o objetivo básico de uma análise de estoque aí, ou de uma produção, né? Ou de uma fábrica, ou de uma manufatura aí. As organizações mantêm estoques, por que elas mantêm estoques, né? Elas mantêm estoques por diversas razões. E nós vamos ver aqui algumas delas aí, talvez até as mais importantes, né? Que podem ser aí. Primeiro, por que as empresas mantêm estoque? Para se protegerem da incerteza. Esse é o motivo. Vamos ter a questão da incerteza. Com o objetivo de administrar estoques, examinamos a incerteza em 3 áreas. Primeira, existe a incerteza com relação à matéria-prima,
gerando necessidade de estoque de matéria-prima. Que tipo de incerteza? Sei lá, é importada, é matéria-prima difícil de adquirir, a entrega é longe, o fornecedor está lá no Nordeste, vai levar dias para chegar. Tem N motivos que vai gerar essa necessidade de estoque de matéria-prima. Você não tem certeza que vai chegar em tempo, talvez. Então, aqui a incerteza pertence ao lead time, né? O que é o lead time? Né? É o tempo de atravessamento ou o tempo de fornecimento. Então, pertence ao lead time. Lead time tem a ver com o fornecimento, que pode variar devido a atrasos inesperados e a quantidade de matéria-prima recebida. Então, essa é uma das razões, né, que se justificam por que ter estoque. Não sei, estoque econômico, estoque mínimo, que modalidade de estoque nesse momento independe. A modalidade quem vai definir é o gestor, mas é uma das justificativas que se tem por que se tem estoque, para se proteger da incerteza. A incerteza também ocorre no processo de transformação, né? Quando você compra a matéria-prima e transforma ela naquele produto acabado. Aqui, os estoques, né, repetir aí o estoque, desculpa, depois eu tiro. Então, aqui os estoques em processos, né, que está lá em transformação, ou intermediários, eles absorvem a variabilidade que existe, né, entre os estágios do processo, fornecendo desta forma independência entre as operações e melhorando a eficiência, né? Então aqui é aquele estoque que está em transformação. É o que complementa, né, essa questão de proteger da incerteza. E nesse caso, nessa primeira justificativa, né, finalmente a incerteza ela existe com relação à demanda pelos produtos prontos da companhia, né? Se a demanda por um produto fosse conhecida precisamente, a gente não tem bola de cristal para ter certeza, né? Então a gente não conhece a demanda. A gente deduz, a gente imagina, a gente calcula, né? Então seria possível produzi-los para atender exatamente a demanda, mas a gente não conhece de forma precisa. Contudo, é mais frequente que a ela não esteja totalmente conhecida e um estoque de segurança de produtos prontos é assim mantido para absorver estas variações, né? Então a empresa sempre vai ter um pulmão, a empresa sempre vai ter um estoque mínimo para que não aconteça essa questão da incerteza, né? Estoque zero sem nada é um risco. O just-in-time funciona bem, mas o just-in-time é uma forma de não ter estoque na fábrica. O estoque está lá no fornecedor, não tem na fábrica. E o just-in-time requer um excelente controle. É uma cadeia. Se nessa cadeia uma situação acontecer ou algo fazer com que agrave isso, você vai ter prejuízo lá na entrega do seu produto final. Então, quando a gente fala just-in-time, que a ideia é não ter estoque na empresa. Mas pode ter certeza que esse estoque está lá na produção ou no estoque mesmo do fornecedor, ou vai estar lá na produção dele. Mas o estoque existe, não está no seu site, né? Não está no seu pátio, mas está lá no fornecedor. Mas estoque zero não existe assim, totalmente zero, né? Em algum lugar ele vai estar para fazer garantir essa demanda, né? A entrega, né, dessa demanda aí. A segunda justificativa para se ter um estoque é para dar suporte a um plano estratégico. Lembra que nós já falamos disso, né? Questões do plano estratégico de longo prazo aí? Quando uma empresa adota uma estratégia de capacidade constante, que é o caso da Coca-Cola lá, né? Uma capacidade constante. Um estoque de produtos prontos é necessário para amortecer a demanda cíclica por produtos de nível de saída gerados pelo processo de transformação. No caso da Coca-Cola, ela é tão excelente no que ela faz que praticamente não dá nem tempo de estocar esse produto acabado.
esse processo de transformação. Ele já produz, já embala, já vai para o caminhão, praticamente, né? Deve ter sim lá um estoque, sim, né? Desse pulmão que nós estamos falando aqui, mas possivelmente uma boa parcela desse processo de transformação, esse produto acabado, a Coca-Cola já embalada, praticamente vai para o chão do estoque, mas do estoque já vai direto para a carreta, já vai direto para o caminhão, já vai direto para a entrega. É o que eu estou imaginando. Pouco tempo, provavelmente, fica parado esse produto. Já vai... questão cíclica, né? Demanda cíclica, é circular, é constante. Então, para dar suporte a um plano estratégico. E, sob essas circunstâncias, quando a demanda excede, né, a produção, a diferença é coberta pelo estoque. Quando ela é menor que a produção, a diferença é recolocada de volta ao estoque. Ou seja, tudo vai estar centralizado no estoque. Se você produziu em excesso, essa diferença que sobrou vai para o estoque. Se você produziu menor, do que era pedido, né, a diferença também é recolocada de volta no estoque. Então, quando você excede na produção e a diferença é coberta pelo estoque, e quando ela é menor que a produção, a diferença também estará lá no estoque. Ou seja, tudo vai estar voltado, vai estar centralizado no estoque. Seja o estoque de matéria-prima, seja o estoque de produto acabado, seja o estoque que estará em processo. É o estoque. E a terceira justificativa, por que se tem o estoque? É obter vantagens da economia de escala, né? Cada vez que liberamos uma ordem ou fazemos uma preparação, né, o famoso setup, quando você, antes de você dar partida na máquina, de começar a produzir, você prepara a máquina. Você limpa a máquina, você ajusta, você regula, faz o que for necessário nela antes de começar a produção. Esse processo, né, se chama setup, que é o que está escrito aí. Então, cada vez que liberamos uma ordem de produção, no caso, ou fazemos uma preparação, né, o setup, para executar uma operação, incorremos num custo fixo, independente da quantidade envolvida. Quais são os custos fixos? Depende. Salário, energia, água, depende lá do que está envolvido. Assim, quanto maior a quantidade liberada ou produzida, menor será o custo médio total por unidade. O que é isso? Tem empresas que rejeitam ou recusam pedidos de venda quando ela observa que aquele pedido não compensa nem a partida da máquina. Essa preparação. Não compensa eu colocar o meu operador para limpar a máquina, liberar a máquina, porque todo esse setup está envolvido o custo. Energia elétrica, água, o salário do operador. Então, tem que analisar o que está envolvido, que isso é considerado custo fixo. Então, quanto maior for o pedido, mais vantagem em questão de essa economia de escala, né, que está escrito aí, a empresa vai ter. Não sei se vocês se recordam de um exemplo que eu dei da Braskem, acho que sim, vocês vão lembrar disso, para ilustrar isso aqui, que eu já cheguei, quando eu era comprador da empresa, eu já cheguei a receber um não do vendedor, porque para ele não compensava, o vendedor recusando o pedido. Ele falou, para mim não compensa, porque sai mais caro, é isso que você está me pedindo, eu prefiro abrir mão do pedido do que preparar a máquina, porque para mim não vai compensar por essa questão do custo fixo. Para mim não vai compensar, vai sair mais caro eu preparar a partida da máquina, preparar a máquina para se produzir só esse pouco,
então eu prefiro abrir mão do pedido. Eu já ouvi não assim de vendedor, já ouvi, inclusive da Braskem, do exemplo que eu estou dando. Ou seja, para que isso compense, quanto maior for a quantidade de pedido, menor será o custo médio total por unidade dessa questão de custo fixo, ou nessa questão de economia de escala. Não sei se vocês estão entendendo, né, mas essa é a lógica desse momento que nós estamos falando aqui. Isso é óbvio, né? Quanto maior o pedido, mais lucro a empresa tem. Quanto menor o pedido, menor será o custo total por unidade lá. Aliás, não o custo em si, mas o lucro da empresa aí. Ok? Não sei se está ficando claro. Claro, sim, professor. Sim. Ok, então vamos. Que horas são? A gente tem mais projeções, mas eu queria explicar para vocês a nossa próxima atividade, que já são 9 horas. A gente pode parar aqui, na próxima sexta-feira a gente continua daqui. E eu explico a atividade que está lá no portal, que já estava lá desde o dia 9, lembra? Que é aquele pesquisa que vocês vão fazer e compartilhar lá na plataforma. Então nós vamos fazer assim, eu vou parar aqui, a gente continua na próxima sexta-feira a partir daqui, e eu vou explicar a atividade que está lá na plataforma. Pode ser? Pode ser sim, professor, sem problema. Já são 9 horas, né? Hoje sextou, né? Então, então vamos lá. Tem uma atividade na plataforma, também vou compartilhar aqui agora já. Cadê? Tá aqui. Espero que não tenha... Então, lá na aula do dia 16 de outubro, eu desenvolvi uma atividade que é essa daqui, esse fórum de temas orientados. Eu vou explicar detalhadamente, apesar que eu acho que alguma de vocês ou algum de vocês já viram. Então, eu organizei em grupo, mas não tem nada a ver com grupo, apesar do nome, tá? Não é para fazer atividade em grupo, é individual. Mas eu usei esse sistema aqui e nós vamos fazer isso. Então, conforme a classificação que aparecer para você, quando você entrar aqui no fórum, se vai ser A, B ou C, por exemplo, quem está com a pesquisa A, é só entrar lá no fórum. Quando vocês entrarem aqui no fórum, para mim não vai aparecer porque a minha tela é de professor, né? Mas vai aparecer aqui, em grupos separados, aqui do lado vai aparecer uma letra. Letra A, B, C ou D. Então, quando vocês entrarem na plataforma, observem que letra que é essa. Se a sua letra for A, o que você vai fazer? Pesquisa A. Você vai fazer uma pesquisa, sei lá, nos Google da vida. Quem for a letra A, por exemplo, vai pesquisar aqui, vai explicar aqui no fórum para você, explique a sua visão que você tem do just-in-time como uma filosofia, ou uma estratégia, ou um conjunto de técnicas. Então você vai ter que pesquisar o que é just-in-time. Nós já demos essas explicações breves, mesmo que fosse, mas se vocês não lembrarem o que é, pesquise na internet ou em alguns livros de administração de materiais o que é o just-in-time e explica aqui no fórum. Quem for a letra A. Quem for a letra B, por exemplo, vai responder isso. Como as empresas que trabalham no regime Make to Order evitam os desperdícios? Então você vai pesquisar o que é o Make to Order. Isso está fácil, tá? Da mesma forma que vocês fizeram aquela primeira pesquisa no início do semestre, que vocês compartilharam aqui na web, aqui no vídeo chamada, é a mesma ideia aqui, só que aqui a gente não vai ter vídeo chamada para isso. Vocês não vão compartilhar na vídeo chamada, vocês vão compartilhar aqui no fórum. Vai escrever no fórum a sua resposta. Então, para quem pegou a letra B, é como as empresas que trabalham no regime Make to Order evitam desperdício. Você vai pesquisar isso e explicar aqui. Quem pegou a letra C, qual que é... Espera aí que alguém entrou na sala agora. Deixa eu ver aqui. A Bruna.
Quem pegou a letra C, qual a relação entre os lead times, né, e os estoques em processo? Pesquisem isso. Né? E vai responder qual que é a relação entre o lead times, nós vimos uma parte disso agora, né? O que é o lead time, né? E os estoques em processo. Também falamos sobre os estoques em processo, não só hoje, como em outras aulas anteriores também. Mas conforme a pesquisa que você fizer, você vai achar essa resposta. Então, qual que é a relação entre os lead times e os estoques em processo? Quem pegou a letra D, como podem as novas tecnologias ser utilizadas para o fornecimento de Kanbans numa operação de just-in-time? Então, você vai pesquisar o que é Kanban e ver também o que é just-in-time e responder essa questão. Então, como podem as novas tecnologias serem utilizadas, né, para o fornecimento de Kanbans numa operação just-in-time? Então, pesquisem isso, né, busquem a resposta e escrevam aqui no fórum. E quem pegou a letra D, por que o JIDOKA, né? O JIDOKA, que é a autonomia para parar a linha, que é uma técnica japonesa até, né? Por que o JIDOKA, né, que significa autonomia para parar a linha, é descrito como elemento fundamental do sistema Toyota de produção? Então explica isso, né? Por quê? Por que o JIDOKA é um elemento fundamental para o sistema Toyota de produção? Então, é só observar, quando vocês entrarem aqui no fórum, aqui nessa parte de grupos separados, que letra que está aqui? Se vai ser a letra A, B, C ou D. Cada um de vocês vai aparecer uma letra. Então não é para fazer atividade em grupo, tá? Não é para fazer atividade e apresentar depois. Foi uma forma que eu coloquei aqui de direcionar vocês para buscarem a resposta para participar do fórum. Alguém não entendeu? Professor, como saber, tipo, qual é a letra que a gente ficou? Então, quando você... Embaixo das pesquisas está escrito os grupos, tá? Grupo separado. No caso do meu é a letra E. Exatamente. Quando você entrar no fórum, já vai aparecer para você, Rebeca, e o André que está perguntando também. Quando você entrar no fórum, atividade fórum, observem lá que vai estar o grupo, né? Vai estar denominado o grupo, mas não é grupo, tá? E do lado a correlação da letra. Se é A, B, C ou D. Aí você vai na temática que é correspondente e faz a pesquisa lá. Deixa eu ver se eu acho aqui uma ilustração. Peraí que meu caiu Eu aqui. mandei a minha no grupo, professor, para eles verem. Ah, tá. Vou ver se eu consigo também aqui. Obrigado, Thalita. Mas mesmo assim, eu vou ver se eu consigo abrir aqui. Aí eu compartilho aqui na tela agora. Deixa eu ver aqui. Acho que compartilhar. Mas mesmo assim, foi bem, viu, Thalita? Obrigado mesmo. Foi legal a sua atitude aí, sua ação. Mas eu vou reforçar compartilhando aqui, tá? Mas eu vou reforçar aqui compartilhando para o pessoal se localizar, reforçando o que você compartilhou. Bom, acho que já compartilho. Então, aqui, ó, essa é a tela que aparece, no caso, para outra turma, né? Não é para a produção. Mas percebe aqui na discussão, aqui é o fórum, né? Quando vocês entram na tela do fórum, e aqui embaixo está escrito assim, ó, embaixo de discussão. Grupos separados. Aí aqui vai estar aqui, ó, pesquisa. Tá vendo, Rebeca? André? Agora eu tô vendo. Aqui, pesquisa, no caso aqui é a pesquisa C. Aí tem que ver que letra está correlacionada aí. E de novo, tá? Não é para fazer em grupo, em dupla, não é nada disso. Mesmo que se repita a temática, cada um vai fazer a sua, né? E vai buscar a resposta e compartilhar lá no fórum lá, a sua resposta lá. Essa é a nossa atividade, por enquanto, desse bimestre aí. Tudo bem, André? Vai entregar quando? Ó, eu coloquei lá o prazo, deixa eu ver que prazo que eu coloquei para não prejudicar vocês, mas
Eu acho que eu deixei em aberto até o dia da prova. Mas deixa eu confirmar aqui, Rebeca, já que você perguntou, né? Ok. Deixa eu ter a certeza. Que faz tempo que pus essa atividade lá que nem eu lembro. Mas deixa eu resgatar aqui a informação. Bom, eu considero como uma atividade não muito difícil, tá? É só entrar no Google, dar a pergunta, o foco da pergunta e ela vai trazer a resposta com certeza. Aí é para colocar nossa opinião, alguma coisa do tipo, professor? Ou só explicar o que é? Cabe também a sua opinião, cabe também, e explicar, né? Ó, Rebeca, eu coloquei aqui até o dia 15 de novembro. Pouco tempo? Beleza. Acho que dá para fazer bacana, né? Acho que dá para... Dá pra fazer. Que é a semana que antecede a semana de prova. Aí. Tá bom. Tudo bem, Thalita? Você também que fez o comentário? Cabe também o seu ponto de vista e, ao mesmo tempo, explicar, né? Tá ótimo, professor. Só para saber mesmo, para ter um norte para poder fazer. Eu sou suspeita de falar, mas eu não acho uma atividade complicada, é só ir no Google mesmo ali. Você vai ver e vai achar a resposta rapidinho, eu acho. Né? E não precisa escrever um texto enorme também, dentro do fórum. Quanto mais resoluto você for, quanto mais sintético, melhor, né? Até para depois ver e corrigir e dar a resposta para vocês depois. Aí. Bom, como preparado para a aula de hoje em questão ao estoque, apesar que nós não terminamos, né? Nós vamos continuar na próxima sexta-feira, mas eu acho que a gente pode parar por aqui, até mesmo para não encher, né, a mente de vocês de informações aí. Tá ótimo, professor. Muito obrigada, Aí viu? na próxima sexta-feira a gente prossegue lá onde a gente parou. Beleza. Ok? Ok. Alguém quer fazer pergunta, comentários? Sextou, Não, é isso aí, professor. André. Sextou. Abraço. André. É um sextou longo, vai até segunda-feira. No seu caso, terça. Ok. Bruna chegou agora. Puxa, Bruna. Mas está sendo gravado, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, Bruna? Tranquilo? Bom, povo, bom final de semana para vocês. Muito obrigado pela presença. Assim que estiver disponível o link da gravação daqui, eu coloco lá na plataforma e compartilho lá no grupo com vocês aí. Beleza. Tá bom? Tá certo, professor. Muito obrigada pela aula de hoje, viu? Bom Bom final de semana. bom feriado. Eu que agradeço aí. Se cuidem. Pode deixar, Tchau, professor. Muito pessoal. obrigado Bom pela aula. feriado. Bom descanso. Tchau, Bom tchau. feriado. É nóis.